Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Espero que você não fique chateado com a minha voz hoje. Eu tô um pouco rouco, porque eu estou gripado a semana toda. Mas hoje nós vamos falar sobre lógica matemática, aquela aula que vocês adoram. E hoje nós vamos falar sobre um assunto especificamente importante, que é a álgebra das proposições. É verdade, meu amigo escovador de bytes, as proposições lógicas também têm uma álgebra. E nós usamos essa álgebra para calcular valores de forma mais rápida, valores lógicos de forma mais rápida. E a aula de hoje nós vamos dar uma palhinha sobre o que é essa álgebra das proposições e vamos apresentar para você a nossa queridíssima, as propriedades da álgebra da conjunção. Então vem comigo, hoje a gente vai brincar de álgebra das proposições. Sim, realmente, na lógica matemática a gente também tem a nossa álgebra. E para que serve essa nossa álgebra das proposições? Exatamente como na álgebra que a gente aprendia lá na aula da Tia Cotinha, né? Lá no álgebra convencional, a álgebra serve para a gente aprender a fazer contas rapidamente. Só que agora, ao invés de nós fazermos contas com os valores decimais ou qualquer base numérica que você esteja trabalhando, nós vamos fazer a álgebra quando nós estamos falando de verdadeiros ou falso, porque agora nós vamos falar de proposições e de lógica matemática. Então, no contexto da lógica matemática, para que serve a álgebra das proposições? A gente pode usar esses resultados que nós já sabemos, né? Por exemplo, se você tem lá na álgebra, você tem lá a sua tabuada, você sabe que 2 vezes 2 é igual a 4, você não precisa ficar demonstrando toda hora que 2 vezes 2 é igual a 4. E na lógica a mesma coisa. Imagina se você já tivesse algumas coisas, alguns conceitos pré-formados na sua cabeça e esses conceitos pré-formados te ajudassem a chegar rapidamente no valor. Como você decorou a tabuada, você sabe que 2 vezes 2 é igual a 4, então você não precisa ficar fazendo a demonstração matemática para chegar no 4. A lógica matemática é a mesma coisa. Se você conhecer as propriedades algébricas das proposições, você não vai precisar ficar criando tabela verdade para tudo, para demonstrar tudo a cada conta que você tiver. É claro que se chegar naquele momento que você tiver uma dúvida, você não estiver lembrando a propriedade, beleza, você pode construir a tabela verdade e tentar chegar ao valor daquela forma convencional que a gente vem fazendo durante todo o curso, que é criar a tabela verdade e bater, fazer, sei lá, um batimento, né? Mas se você conhecer a propriedade algébrica das proposições, dos conectores básicos da lógica matemática, você vai poder chegar a esses valores tão fácil como uma espécie de tabuada, seguindo as regras que você aprendeu. Então, as propriedades algébricas das proposições nos ajudam a chegar a resultados mais rapidamente. A gente aprende coisas que vão nos deixar melhor. Porque quando a gente aprende usando as proposições algébricas a chegar rapidamente num valor, quando a gente tiver que resolver um requisito dentro de um programa que tem um if lá, um if com e, um if com ou, um if com um requisito complexo lá, vai ser muito mais fácil a gente bater o olho, aplicar as propriedades algébricas e identificar se o cara vai entrar no if ou não. Isso vai ajudar a nossa mente a ficar muito mais ágil para a programação. Então nós vamos começar agora a falar sobre as proposições algébricas do nosso primeiro conector lá que a gente aprendeu lá no início das aulas, que é a conjunção. Para quem não lembra, a conjunção é o conector E, que é esse conector aquizinho, o chapéuzinho virado para cima. E para quem não lembra a tabela verdade do nosso queridíssimo E, o E só é verdade quando ambas as proposições são verdade. E quando a gente está falando de conjunção, nesse caso aqui o conector E, ele tem 3 propriedades que são muito úteis para a gente chegar rapidamente à solução desse conector. A primeira delas é a propriedade comutativa, a segunda delas é a propriedade associativa e a mais importante, que eu considero, a que facilita muito quando a gente está trabalhando com o conector, é o elemento neutro. O elemento neutro, ele é muito fácil de mostrar e a gente já vem trabalhando com ele várias vezes sem perceber aqui durante o nosso curso, tá? E o que diz a propriedade do elemento neutro? Quando a gente está falando de conjunção ou conector E, toda vez que você faz uma conjunção em que um dos lados da conjunção é verdade,
o resultado da tabela verdade dessa conjunção é o valor da proposição. E aqui a gente demonstra isso muito facilmente. A gente pega aqui uma proposição, seguindo a regra lá da criação de tabelas verdade, como a gente só tem uma proposição, a gente usa V e F. E aqui a gente coloca V e V porque é um valor fixo, né? A gente está fazendo um E de P com qualquer coisa que a gente saiba, que a gente já saiba que é verdade. E aí, quando a gente já sabe que a outra proposição é sempre verdadeira, uma tautologia ou alguma coisa que a gente já tem avaliado anteriormente, já sabe que vai dar verdade, o valor desse resultado aqui é sempre o valor de P. Por quê? Porque P e V só é verdade quando ambos são verdade. Então aqui, ó, V e V dá V, V e F dá F. Então aqui a gente demonstrou que se você estiver fazendo a conjunção de P com algo que você já sabe que é verdade, você sabe que o resultado é o valor de P. A gente não precisaria fazer essa coluna aqui, já poderia partir para uma outra coluna, porque essa coluna a gente já sabe de cabeça. Outra propriedade muito fácil de explicar para vocês é a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Quando a gente está falando de conjunção, a propriedade comutativa diz para a gente que não importa a ordem com a qual nós estamos avaliando as proposições. É quase como uma multiplicação. Lembra lá a multiplicação que a gente falava que a ordem dos fatores não altera o produto? A conjunção também tem essa propriedade. Lá, quando a gente diz, por exemplo, aqui, a gente diz que P e Q é igual a Q e P. Por quê? Por causa da propriedade comutativa. Então a gente faz aqui a tabela verdade, e dessa vez, nessa tabela verdade aqui, nós temos duas propriedades. Nós temos duas proposições. A primeira proposição é a proposição P, como diz a regra de montagem lá da tabela verdade, a gente coloca, como são duas proposições, a gente coloca VVFF aqui, e aí a gente coloca VF, VF. E aí vamos ver, P e Q, V com V dá V. Lá pela propriedade do nosso queridíssimo elemento neutro, a gente sabe que sempre que um dos dois lados é verdade, a resposta é o outro lado. Então esse lado aqui é V, esse lado aqui é F, a resposta vai ser F. Esse lado aqui é V, esse lado aqui é F, esse lado vai ser F. E F com F vai dar F. Então a gente tem que P e Q é igual a V, F, F, F. E aí vamos supor que a gente não conhecesse a propriedade comutativa e logo em seguida a gente tivesse que resolver aqui esse requisito Q e P. De novo, usando o elemento neutro, a gente tem um V aqui, V, o resultado vai ser V. A gente tem um V aqui, e aqui é F, então a gente vai ter o F. A gente tem um V aqui, isso aqui é um F, vai ser um F. E F, F, quando a gente está falando de conjunção, é F. Notaram que a tabela P e Q é idêntica à tabela Q e P? É por causa da propriedade comutativa. Então, se a gente estivesse resolvendo esse requisito aqui rapidamente numa tabela verdade mais complexa, que tivessem outras colunas a serem resolvidas aqui, a gente poderia simplesmente botar aqui na coluna QP os mesmos valores que a gente colocou na coluna P e Q. A gente não precisa ir uma a uma resolver isso aqui unitariamente. A gente pode, algebricamente, sabendo que P e Q é igual a Q e P, simplesmente preencher essa tabela igual a essa tabela que a gente sabe que a gente vai chegar no resultado correto. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre a última propriedade que a gente vai discutir hoje, da propriedade da conjunção, que é a propriedade associativa. Para vocês entenderem melhor o que é a propriedade associativa, eu vou pedir ajuda aqui do nosso queridíssimo quadro branco, porque é muito mais fácil vocês entenderem a analogia com a álgebra convencional usando a matemática aqui, né? Nossa tia Cotinha nos explicou lá quando a gente era moleque que se a gente tiver aqui 2 vezes 3 vezes 4, isso seria igual a 2 vezes 3 vezes 4. Vamos ver isso aqui? Como manda a regra da matemática, primeiro a gente faz os parênteses, 3 vezes 4 dá 12,
Então 2 vezes 12 dá 24, certo? Certo. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2, 24. Vamos resolver esse lado aqui. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4 é igual a quanto, galera? 6 vezes 4 é igual a 24. Então isso aqui é a propriedade associativa na multiplicação. A multiplicação e a adição possuem a propriedade associativa. A mesma coisa acontece com a conjunção. A conjunção também tem a propriedade associativa. Então, imagina que a gente estaria trocando aqui esse sinalzinho aqui de conjunção por um sinalzinho de multiplicação. Então, P multiplicado por Q vezes R é a mesma coisa que P multiplicado por Q vezes R. E a gente demonstra isso aqui nessa enorme tabela verdade, que a gente já pode montar. Então aqui a gente tem 3 proposições. Como a gente tem 3 proposições, a gente faz 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então a gente vai ter 4 vezes 4Fs. Aí aqui a gente divide pela metade, VVFF, VVFF. E depois a gente divide pela metade de novo. Tem VF, 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 VF. Montamos aqui uma tabela verdade para 3 proposições. E aí a gente faz o Q e o R. Q e R, a gente começa desse cara e vai para esse cara. A gente começa desse careta aqui e vai para esse careta aqui. Então, usando elemento neutro, tem um V, a resposta é o outro resultado. Tem um V, a resposta é outro resultado. Tem um V, a resposta é outro resultado. FF, F. Tem um V, a resposta é outro resultado. Tem um V, a resposta é outro resultado. Tem um V, a resposta é outro resultado. FF igual a F. Resolvemos isso aqui rapidamente, usando a propriedade do elemento neutro. E agora a gente tem que verificar o P e Q. P e Q é a mesma coisa. Tem um V, a resposta é outro resultado. 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 E assim sucessivamente, até que a gente chegue aqui na resolução da P e Q. E agora, ó, aqui a resolução da P e Q e R e P e Q e R. E vocês vão ver que as duas tabelas verdade são absolutamente iguais. Esse cara aqui é idêntico a esse cara aqui. Esse cara aqui é idêntico a esse cara aqui. Ou seja, se você tiver um requisito lá, você chegou aqui e a sua próxima coluna é essa, você não precisa resolver essa tabela, essa enormidade de V's e F's que a gente está tendo aqui. Basta você pegar... Desculpem. Basta você pegar a tabela verdade anterior e replicar por causa da propriedade associativa. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Nas próximas aulas de lógica matemática nós vamos falar sobre outras propriedades que se colocam em novos conectores ou propriedades que pertencem a diversos conectores. Então a gente vai começar a aprofundar um pouco mais na álgebra das proposições para que a gente possa construir essas tabelas de verdade rapidamente na nossa cabeça e resolver requisitos complexos de programação, porque a nossa mente está afiada para resolver esse tipo de coisa. E agradeço a vocês que estão aí acompanhando religiosamente as aulas de lógica matemática. Espero que o conteúdo esteja sendo útil para você. E se você gostou, não se esqueça de compartilhar o conteúdo com seu amiguinho, seu coleguinha, com aquele amigo que pretende se tornar um programador ou um cientista da computação. Muito obrigado, até a próxima aula e nunca se esqueça, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz. Mas hoje nós vamos falar sobre lógica matemática, aquela aula que vocês... E a aula de hoje nós vamos dar uma palhinha sobre o que são essas... Nós vamos dar uma palhinha sobre o que é essa... Nós vamos dar uma palhinha sobre o que é essa álgebra das proposições e vamos apresentar...